sempre também vai viver. Bondoso e sem amor, fiel e consciente, humilde sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida em luz do Senhor. Destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm e vão, não irei temer. Posso confiar em ti. Se o futuro incerto é, basta olhar com os olhos a fé.
sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Boa noite, irmãos. Quero agradecer à diretoria da Umbref pelo convite de estar transmitindo essa mensagem hoje para vocês. Obrigado, Mateus, pelo convite, né? Então, estendo o convite a toda a diretoria, mas especialmente na pessoa do Mateus, presidente então da Umbref. Ok, conta-se a história de um certo pregador que ele começou a anunciar uns 15, 20 dias antes o tema do seu sermão, exatamente para que as pessoas viessem ouvi-lo. E o tema seria o seguinte: venham ouvir tudo o que a Bíblia fala sobre disco voador. E as pessoas ficaram curiosas, né, para saber esse assunto e tudo, que especialmente o que a Bíblia diz sobre isso. E no dia, a igreja estava lotada, muita gente, muitas pessoas lá, muitos curiosos, querendo saber o que a Bíblia falava sobre disco voador. E quando chamaram o pastor ao púlpito, ele assume o púlpito e ele diz o seguinte: meus amados, depois de anos e anos pesquisando estudos sobre disco voador e a Bíblia, procurando versículos e mais versículos nas Escrituras sobre disco voador, eu cheguei à seguinte conclusão: a Bíblia não fala nada sobre o assunto. Então eu quero aproveitar, já que vocês estão aqui, e vou falar da graça de Deus. Bom, por que eu estou contando essa história? É porque é mais ou menos assim o nosso tema de hoje à noite. Namoro. E eu posso dizer que, então, como aquele pregador, né? Depois de pesquisar tanto sobre o assunto, a Bíblia não fala sobre namoro. E aí, então,
como é que nós tratamos um assunto, já que a Bíblia não fala nada sobre isso. O que nós encontramos nas Escrituras, não há ideia sobre namoro, a Bíblia não fala sobre namoro, mas a Bíblia fala sobre princípios. Ele fala de pais cuidando para que os seus filhos tivessem um casamento bem-sucedido, e nós encontramos nas Escrituras, não a ideia do namoro em si, por ser uma coisa mais nova, mas encontramos a ideia de Deus estabelecendo princípios, que esses princípios devem cuidar das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, então, independente do fato de época ou cultura. No Antigo Testamento, o que nós encontramos é os pais preocupados, entendendo que o relacionamento marido e mulher é algo que seria não só de extrema importância, mas para o resto da vida. Os pais tinham uma grande preocupação em que os seus filhos pudessem escolher a melhor esposa, ou a moça escolher o melhor marido, então, para que pudesse passar o resto das suas vidas juntos. Nós temos, por exemplo, o caso mais comum, mais conhecido nas Escrituras, que é o caso de Isaac, quando Abraão começa a se preocupar com a ideia de que Isaac tem que estabelecer uma família, que Isaac agora tem que casar, que ele chama o servo de maior confiança, o maior servo que ele tem, para que pudesse encarregar da missão de adquirir ou de conseguir uma esposa para seu filho Isaac. Perceba interessante que os pais eram responsáveis por isso, e embora que eles pudessem até passar ou atribuir essa função a alguém, mas teria que ser alguém de extrema importância, alguém de extrema confiança, para que pudesse ter o melhor, ou no caso, o melhor cônjuge para o seu filho. No caso aqui, a melhor esposa para Isaac. Vocês conhecem a história? Aquele servo ora ao Senhor, ele busca ao Senhor para cumprir com a sua missão. Ele põe até, certo sentido, o Senhor à prova, quando ele diz: olha, seja assim, a moça que eu chegar, que eu falar assim, então que ela se encaixe e ela responda exatamente aquilo que eu quero, então essa será, no caso, a pessoa. E coitado do Isaac, que era quem iria casar, quem ia passar o resto da vida junto com a sua mulher, mas ele nem sequer sabia de nada. Talvez, pensando assim hoje, você ia dizer assim: Deus me livre. Mas é interessante que, no caso de Rebeca, quando ela se encaixa no perfil que o servo tinha, ele vai até a casa dela, e ele fala com ela, e ele fala sobre qualidades de Isaac, ele fala que Isaac é assim, 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 e ela se interessa a ponto de dizer: eu vou com você, eu vou. Ou seja, era a ideia de um compromisso feito, não em questão de aparência física, não em palavras bonitas, não num relacionamento de intimidade, de sensualidade, ou seja, totalmente desprovido de tudo isso, apenas pelas qualidades que o servo dizia, e ela então se compromete, ela decide a seguir aquele servo até encontrar-se com Isaac. É interessante que eles fazem uma viagem longa, e quando se aproximam, a primeira vez que Rebeca vê Isaac, ela ainda está montada no seu animal, e Isaac está no campo, trabalhando. Então imagina que a cena não era atrativa aos olhos, no sentido de não tinha nenhum romantismo aí,
porque imagina aquela mulher vindo de viagem, montada em um animal, não sei quantos dias de viagem, né? Não tinha passado no salão, não tinha feito uma escova no cabelo, não tinha feito a maquiagem, não tinha... E Isaac, por outro lado, estava no campo, trabalhando, suado, né? Não estava com a sua melhor roupa, estava com a sua roupa de trabalho. E ela pergunta, quem é aquele lá? E o servo diz assim, aquele ali é o teu esposo. Ou seja, é o teu pretendente, é esse aí que você vai casar com ele. E a Bíblia diz que Isaac aproxima de Rebeca, e ele amou a Rebeca. E ele levou para a tenda da sua mãe, fez Rebeca sua mulher, e a amou. É interessante a ideia, totalmente desprovido de sensualidade, de romantismo, de palavras bonitas ou de atrações físicas. E aí o que mais interessante, nós vemos Isaac, velhinho, chorando a morte da sua esposa que tanto amou. Casamentos que duram porque foram feitos com a aprovação de Deus. E é essa a ideia que nós gostaríamos de tirar para nós hoje à noite. Outro exemplo que eu poderia tirar do Antigo Testamento, já não tão bem sucedido quanto esse, foi o de Sansão e Dalila, registrado lá no livro de Juízes. Sansão vai até a cidade de Gaza, conhece uma mulher que não era do povo de Deus, era da Filístia, e era uma filisteia, e ele namora com ela, ele a vê, ele a deseja, volta para os seus pais e diz, olha, tem uma mulher ali, uma moça, e eu quero ela para casar, é ela que eu quero. E os pais tentam dissuadir, os pais tentam tirar isso da cabeça de Sansão. Não, olha, ela não é do nosso povo, esse é um relacionamento que não vai dar certo e tudo mais. Mesmo assim, ele insiste nos seus desejos, ele insiste na sua vontade, talvez ainda na sua cabeça, imaginando ou visualizando aquela beleza, aquela mulher atraente e tudo mais. E aí convence até os seus pais a irem até a cidade lá, daquela mulher, e os seus pais falarem a questão do compromisso e firmarem um compromisso para que ele case com ela. E aí vocês também conhecem a história, como foi triste, né? Dalila não tinha nada a ver com os propósitos de Deus para a vida de Sansão, Dalila não tinha nada a ver com o Deus de Sansão, então esse casamento, vocês sabem, foi um desastre. Então nós temos dentro do Antigo Testamento dois exemplos interessantes, um baseado numa ideia da vontade de Deus, de caráter, desprovido de qualquer palavras bonitas, de sensualidades, de atrações físicas, e que funcionou, que deu certo, até que a morte os separou. No caso de Sansão e Dalila, um relacionamento baseado muito mais numa emoção, baseado muito mais numa ideia de atração física, de ver, de contemplar beleza e tudo mais, e um casamento que foi um desastre. Bom, independente do fato, nos dois casos você vai ver que não havia nenhum relacionamento entre os pretendentes, tá certo? Antes do casamento, até que se casassem, bem diferente no caso, como nós temos nos dias de hoje. Vindo para o Novo Testamento, um outro exemplo que nós temos é o de Maria e José. A Bíblia diz que José
era desposado com Maria. E teríamos que entender, então, essa ideia do desposado. No caso, José tinha um compromisso com Maria, embora não tivesse nenhum relacionamento ou nenhum contato com ela. Funcionava mais ou menos assim. O rapaz e a moça não tinha nem, muitas vezes nem sequer se conhecia, mas às vezes os seus pais, como no caso lá, nos 2 casos do Antigo Testamento, os pais juntavam aí, conversavam, firmavam um acordo, e então para que os filhos pudessem casar. Ou, às vezes, o homem poderia chegar e fazer isso com o pai da moça, o pretendente ia lá, o pai da moça, e ele mesmo firmava esse acordo, que era o pagamento de um dote. Mais ou menos assim. O rapaz chegava para o pai da moça, e isso sem ter nenhum contato com ela, nenhum relacionamento com ela, nenhum encontro, certo? Mas ele chegava para o pai e dizia: olha, eu queria casar com sua filha, eu queria casar com fulano. E o pai estabelecia um dote, ou seja, um preço, um valor. Esse dote era pago pelo rapaz, e então aí se firmava o compromisso, através do pagamento do dote. Esse rapaz voltava para sua casa e ia trabalhar no que nós chamamos aqui, na ideia de construir o seu lar ou a sua casa. Esse tempo, dependendo das condições financeiras, podia até demorar muito. O noivo, ele voltava para a casa dos seus pais, muitas vezes, ou ele fazia um puxadinho, né, como nós chamamos, na casa dos seus pais, ou talvez, muitas vezes, na frente ou ao redor da casa dos seus pais. E quando estava tudo pronto, quando ele tinha preparado a casa, preparado a ideia de alguns móveis, enquanto isso a noiva ou a pretendente estava lá na casa do pai dela, cuidando da parte de enxoval ou coisa assim. Quando ele terminava, não se sabe quando, dependia das suas condições financeiras, muitas vezes isso demorava mais de ano, mas quando isso estava pronto, ele voltava na casa lá do pai da moça e dizia: vim buscar minha noiva, agora eu vou casar. Até aí, do pagamento do dote, até estar tudo pronto e ele voltar à casa lá do pai da moça, nenhum contato eles teriam, nenhum encontro, nada. Voltando lá, depois de tudo concluído, ele levava sua noiva até a casa do pai dele, onde tinha a festa, chamado o encontro nupcial. Então, tinha a festa de casamento, e aí o casamento era consolidado, ou seja, sem nenhum contato. Imagina isso nos dias de hoje, né? Isso é um absurdo. Um casamento desse não tem nenhuma probabilidade de dar certo. Duas pessoas que não se conhecem, como é que vai ser, como vão viver, como é que vão se entrosarem, como é que vão aprenderem a estar juntos. São pessoas, talvez, muitas vezes diferentes. Eu sei disso. Mas é interessante perceber que funcionou. E como funcionou, não é? Hoje, nós estamos vivendo um período chamado de pós-modernidade. A sociedade passou por muitas transformações, adotando costumes que em muitos momentos divergem dos princípios cristãos e da palavra de Deus. Aí eu vou dizer, quando você pensa que um casamento entre duas pessoas que não têm aproximação, que não têm intimidade, que não têm um bom relacionamento antes, tem tudo para não dar certo,
eu vou dizer, o que tem tudo para não dar certo é um casamento, quando é feito fora dos princípios que Deus estabeleceu. Eu sei que a ideia, estou falando aqui muito de casamento, e o assunto não é casamento, é namoro, mas por que eu estou falando assim? É simples, porque o casamento, ele tem que visar, aliás, perdoe-me, o namoro, ele tem que visar exatamente o casamento. E se não for assim, então já está totalmente fora daquilo que Deus tem estabelecido. O namoro que temos hoje é um traço muito mais da nossa cultura, como eu disse, que não existe na Bíblia. Mas tem nas Escrituras, tem na Bíblia, tudo para que nós precisamos colocar ou aplicar nosso relacionamento, namorado, namorada, amigo, amiga, marido, mulher, para que a coisa funcione, tá certo? São esses princípios que a Bíblia determina, que a Bíblia ensina, que vão determinar o nosso relacionamento e o sucesso deles. Como eu falei, eu tenho falado muito de casamento, porque se, esse é o primeiro princípio das Escrituras, se o seu namoro não visa um casamento, seu namoro está totalmente fora do que Deus tem estabelecido. Se você percebe em tanto exemplos que nós citamos, mas em todos os outros exemplos, muitos outros exemplos, dentro das Escrituras, qualquer homem e mulher que pensa a ideia de um relacionamento, ele tem que ver a questão, é casamento. Esse é o ponto, e não pode fugir disso. A ideia que nós temos de namoro hoje é deturpada. Como eu disse, vivemos nessa pós-modernidade, onde o homem com suas invenções, o homem com as suas ideias, com seus ensinamentos, tem distorcido o que Deus tem ensinado na palavra dele. Para muitos, namorar é encontrar alguém que se goste para curtir, para abraçar, para beijar, para troca de carinhos, e às vezes até para coisas mais avançadas, como relacionamento sexual e tudo, ou seja, uma satisfação de desejos carnais que estão dentro deles. Outros começam a namorar até muito novo, muito jovem, simplesmente porque todo mundo está namorando e ele não quer ficar para trás, ou ela não quer ficar para trás, então tem que namorar. O namoro cristão deve ser um relacionamento de respeito e amizade, pensando na possibilidade de casamento. E então é o tempo para que o casal se conhecer melhor, se descobrir, se descobrir para saber de certeza se quer passar a vida junto ou não. Quando nós temos a ideia do que é o namoro, quando nós temos a ideia na nossa cabeça da seriedade do namoro, nós vamos procurar namorar de uma forma mais respeitosa, mais séria, do que simplesmente essa ideia de curtição, como é questão de muitos namoros, e infelizmente dentro das nossas próprias igrejas. Para o crente, o namoro deve estar intimamente ligado com o propósito de Deus, de estabelecer uma família. Não se namora para curtir o corpo um do outro. Não se namora para se trocar carícias e beijos. Mas se namora para se conhecer. E não estou falando aqui conhecer físico. É conhecer, é saber a pessoa, é conhecer o seu ser, é conhecer a sua personalidade, o seu caráter. E saber, eu quero passar o resto da minha vida com essa pessoa. Namoro tem que visar casamento. Não estou dizendo que todo namoro tem que terminar em casamento. Não estou dizendo isso.
nem todas as pessoas que vão para a faculdade terminam os seus cursos. Mas se ele vai entrar na faculdade sem o propósito de se formar, sem o propósito de concluir o seu curso, por que ele entrou? Não faz sentido. É perca de tempo, é perca de dinheiro, é perca de um monte de coisas. Então, a mesma coisa, o jovem que pensa a ideia de namorar, se não for exatamente a ideia, propósito de casamento, pode ter certeza que esse namoro está correndo grande risco. Esse relacionamento está trazendo perigos, porque uma vez que foge do propósito de Deus, que é estabelecer a família de casamento, e não tendo esse propósito, então o propósito passa a ser simplesmente satisfazer sua vontade e seus desejos. É um relacionamento baseado, muitas vezes, num rosto bonito, num corpo escultural, ou num sentimento vago. E então, para que satisfazer essa perspectiva humana, carnal, muitas vezes, esse rapaz e essa moça vão passar a experiências maiores, experiências mais profundas, porque o namoro é só curtição. Então, quanto mais curtição, quanto mais se aprofundar em abraços, em beijos, em carícias, em coisas assim, levando até a coisas piores. Ou seja, uma prática de um relacionamento que é pecaminoso, ou seja, um relacionamento sexual que é pecaminoso aos olhos de Deus. Então, namoro para ser puro, namoro para ser como Deus estabelece. Como eu disse, não é o namoro que nós temos hoje, que não tem na Bíblia, não está estabelecido, mas os princípios de santidade e de pureza tem que começar então nesse relacionamento que nós chamamos de namoro. Como eu disse, que é muito moderno, é um conceito muito mais novo, mas o propósito deve ser o mesmo. Se eu tenho um propósito bom, então, consequentemente, eu vou ter um relacionamento bom. Se eu tenho um propósito ruim, se o propósito não é o que Deus quer, então o propósito vai ser o que eu quero. Só que eu sou pecador, eu sou carnal, eu sou egoísta, e tudo isso vai pesar no relacionamento. Jovens que vão namorar precisam todas as formas aproveitar esse tempo para se conhecer melhor, porque ele tem que entender que isso é o primeiro passo para um relacionamento que só pode acabar com a morte. Então, ao invés de estar preocupado em entender, ou conhecer, ou explorar o lado dos sentimentos, de físicos, e de carícias e dessas coisas, explora a ideia de conhecer o caráter da pessoa, a sua profundidade espiritual, procura aprofundar mais no aspecto da pessoa em si, do seu ser. Você precisa saber quem é a pessoa, confiar, aprender a lidar com as falhas dela, aprender a ceder. É o momento de aparar as arestas para que não venham ter grandes problemas depois do casamento. Precisamos entender que namoro para ser santo, ou ele encaixa com o que Deus quer, ou do contrário, seu namoro pode terminar em pecado. Basta entender que a Bíblia nos ensina coisas bem interessantes. Como eu disse, não temos a ideia de namoro nas Escrituras, mas temos a ideia
de princípios de relacionamento. O primeiro princípio do relacionamento de um namoro, para ele ser puro, para ele ser o que Deus quer, é ser um namoro com propósito, ou seja, um namoro que visa o casamento. A segunda coisa que eu gostaria de mostrar ou passar para vocês é que o namoro, para ser puro, para ser de acordo com o propósito de Deus, ele tem que ser um namoro que edifique. A Bíblia diz que nós, tudo que façamos, façamos para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. E 2 Coríntios diz uma coisa bem interessante, no capítulo 6, versículo 14, diz assim, é um versículo conhecido, vocês já sabem, até decorado, mas eu gostaria de ler, quando ele diz o seguinte: 2 Coríntios capítulo 6, desculpa, só pegar aqui, eu tinha deixado marcado, mas subiu. Diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão das luzes com as trevas? Recentemente fui procurado por uma moça, e essa moça disse: pastor, eu estou orando a Deus por causa de um relacionamento com alguém. Me apresentou esse outro alguém, não é da nossa igreja, mas me apresentou esse alguém e tudo. Depois de conhecê-lo, não aprofundei nenhuma conversa com eles. E ela disse: eu estou orando, pastor. Eu disse: tá, tudo bem. E um mês e pouco depois, 2 meses mais ou menos, a mesma moça chegou para mim e disse: pastor, não oro mais sobre aquele assunto, nós demos um basta. Eu disse: já? Ela disse: pastor, não era a pessoa certa. E eu disse: como é que você sabe? Ela disse: simples, ele tem ideias muito diferentes das minhas. Eu disse: em que sentido? E ela disse assim: de pureza. Nós conversamos sobre vários assuntos, e um dos assuntos que nós conversamos é a questão de se manter puro, um relacionamento saudável diante de Deus, sem intimidades ou coisa assim. E ele disse que não concordava com isso, que isso era besteira. Ele disse que se vai casar, se já vai estar tudo certo, se eles pretendem mesmo casar, então qual era o problema de ter uma intimidade maior no relacionamento deles? E ela disse: pois é, mas se vamos casar e se somos crentes, qual o problema de sermos santos e obedecer a palavra de Deus? Interessante que aquele rapaz era crente de uma igreja, tudo, mas na cabeça dele, olha como é interessante: não, isso é besteira, nós vamos casar mesmo, somos adultos, então não precisa muito preservar-se nessa área. E aquela moça com muito juízo, uma pessoa muito decente, graças a Deus com um bom nível de maturidade cristã, disse: tudo bem, então nós não podemos ir para frente. E nem namorava ainda, e já acabou, graças a Deus. O texto aqui é muito interessante, quando ele disse: não vos punhais em julgo desigual com o incrédulo. Claro que o texto, para sermos fiéis ao texto, ele não está falando exclusivamente de namoro, o texto está falando de qualquer julgo que você faz com uma pessoa descrente, ou seja, uma sociedade até que você faz com descrente, quando um tem princípios de pureza, de honestidade, e o outro não tem, então fica difícil trabalhar juntos, mas nesse rumo aí. Mas, levando para a ideia de namoro, é a mesma coisa. A ideia é bem fácil de entender. Um crente fiel e sincero, que busca a vontade de Deus, que quer crescer, que quer ser edificado a cada dia,
e um descrente, eles vão ter pontos de vista diferentes sobre vários aspectos da vida, inclusive sobre Deus e como servi-lo. Então, obviamente, primeira mão já descartamos para ter um relacionamento de acordo com a vontade de Deus, um namoro puro. Você tem que descartar toda e qualquer possibilidade de namoro com um descrente. Agora, bom, pastor, está certo, está descartado o descrente. Então, crente pode, nem todos. Nem todos crentes. Tem o caso, o exemplo que eu citei. Se a ideia é o julgo desigual, quer dizer, pessoas que pensem diferente de você. E muitos crentes, muitas vezes dentro das igrejas, imaturos. Tem muitos crentes dentro das igrejas relaxados. Tem muitos crentes dentro das igrejas que não edifica a vida de ninguém. E pode ter certeza que não deixa de ser um julgo desigual. Quero contar um outro exemplo de uma determinada jovem que casou com um jovem da igreja. Eu fiz o casamento. E durante o nosso tempo de aconselhamento, antes de casar, chamado aconselhamento pré-nupcial, por várias vezes eu disse aos dois: olha, é muito difícil ter a ideia de vocês dois juntos, porque era notório o nível de maturidade dela, o crescimento espiritual dela, e o meninão que o rapaz era. E eu não entendia. Então, outra vez tive uma conversa particular com ela e expliquei tudo. Eu disse assim: você vai carregar um menino nas costas, espiritualmente falando. Mas estava muito apaixonada e continuou assim, e nada desfazia aquela ideia daquele casamento. E casaram. E aquele casamento logo se acabou, porque ela cansou de carregar um menino espiritual nas costas. Acabou. Então, o julgo desigual não é simplesmente a ideia do descrente em si. É óbvio que o descrente é um julgo desigual, é um relacionamento diferente, é ideias, é opiniões, diferente um do outro. Mas muitas vezes, até com crentes, o julgo também é desigual. Então, não basta ser crente, mas o casamento, aliás, o namoro, perdoe-me, ele tem que edificar, ele tem que fazer crescer as pessoas, ele tem que produzir um crescimento espiritual na vida de ambos. Então, cuidado, quando você quer um namoro para glorificar a Deus, um namoro com pureza, no mínimo, procura alguém que tem maturidade cristã, maturidade espiritual. É interessante que nós falamos quanto à ideia para casar, né? Hoje a gente vê meninos, moças, rapazes, nem são moças e rapazes, pessoas de 15 anos, e namorando, e já querendo namorar, e aquela coisa toda, e aí é um problema, um relacionamento dentro de casa e tudo, porque acha que já pode namorar, que já está pronto para isso. Lembra, se namoro visa casamento, tenho certeza que ninguém com 15 anos de idade está preparado para casar, então não deveria estar preparado para namorar. A mesma coisa na área espiritual. Se a pessoa não tem uma maturidade, um desenvolvimento cristão decente, ele vai ter ideias, ele vai ter princípios muito diferentes, muitas vezes, da palavra de Deus com relação ao namoro, e é por isso que muitos namoros descrentes acabam em fornicação. Porque, não tendo maturidade espiritual suficiente, com certeza pode cair em pecado sério. Então, lembre-se, quando fala em julgo desigual, não está falando apenas de descrentes. Está falando de pessoas que têm o mesmo nível de maturidade, especialmente no caso aqui, para se namorar. Terceira coisa, busque
a pureza no seu casamento. Busque a pureza. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz, no verso 3 ao verso 7, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, perdoe-me. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, e quem também vos dá o seu Espírito Santo. A pureza, no sentido de sexo, a pureza sexual é claramente ensinada nas Escrituras. O namoro, como nós temos hoje, ele abre as portas para uma exploração física dos corpos dos namorados. Porque o namoro hoje não passa de uma junção, muitas vezes, de carne. Ou seja, abraços, beijos quentes, fortes, carícias, mãos alisando um corpo. E aí você percebe que vai abrindo-se as portas nessa exploração física para que outros pecados venham a surgir. Muito cuidado com o seu namoro para que não venha a pecar. Feche as portas para o pecado da lascívia, como ensina as Escrituras. Os namorados cristãos devem controlar-se e evitar toda e qualquer situação em que possam ser tentados a avançar o sinal vermelho ou aquilo que Deus proíbe dentro das Escrituras. A palavra defraudar, aqui, quando ele diz ninguém defraude o seu irmão, versículo 6, e que nessa matéria, ele está falando de sensualidade, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. A ideia de defraudar aqui é você criar desejos e expectativas que não poderá cumprir de maneira lícita, porque todo e qualquer desejo sexual, ele só pode ser realizado de maneira correta, de maneira lícita, com o casamento. A defraudação acontece quando dois se excitam sexualmente, ficam prontos para um ato sexual, e quando mesmo não pode ser realizado, porque se realizar, como a própria Bíblia chama aqui, no caso seria o pecado de fornicação. Defraudar é despertar desejos que não podem ser realizados. E quando um homem ou uma mulher, em troca de abraços, de beijos, de carinhos, de carícias, eles começam com esse envolvimento sensual, eles podem despertar ou abrir as portas para defraudação, ou seja, despertar desejos que, no caso, são pecados, de acordo com a palavra de Deus. Conheça cada um seu próprio limite. Converse sobre os limites com seu namorado ou com a sua namorada. Depois fique a uma distância segura desses limites. Respeite também os limites do seu namorado ou da sua namorada. Aliás, vocês estão namorando, não são casados. Então, respeite. Lembro de Jaime Kemp, o nome da sua esposa é Judite, você deve conhecer um escritor aí, muito
bom na área de casamento, de namoro e tudo mais. Ele disse que uma das coisas que ele achou interessante na Judite, a sua esposa, foi o seguinte: quando eles começaram a namorar e tal, tudo mais, e um dia eles saíram para passear de carro. E eles saíram, só os dois, passeando de carro e tudo mais, e chegou uma determinada, ela da igreja dele também, e chegou a um determinado lugar e tudo, chegou perto dela e a abraçou, e ele passou a mão assim nas suas costas, alisando, e então ele avançou um pouquinho mais na carícia. E ele disse que de imediato ele sentiu um impacto grande no rosto dele, e foi uma bofetada que ela tinha dado. E ele olhou para ela: que é isso? E ela disse: não, essa quem diz sou eu. Que é isso? Você está pensando que eu sou o quê? Isso aqui é o templo do Espírito Santo de Deus. E não pode ser tocado por pecadores como você. Ele disse que ficou vermelho de vergonha. E ficou sem coragem de olhar para ela por muito tempo. Mas na cabeça dele ficou o seguinte: essa é uma mulher que eu quero casar, porque é uma mulher que teme a Deus e tem princípios. Interessante. Então coloque limites no seu namoro, coloque limites no seu relacionamento e saiba respeitar os limites do seu namorado ou da sua namorada. As carícias instigam instintos humanos que podem impedir que naquele momento você pense de forma que Deus deseja, e você vai passar a agir muito mais pela emoção, pelo desejo carnal, do que como um pensamento de crente. Ao longo do tempo, vocês acabam achando normal. Uma carícia hoje, que é aceita dentro de um namoro, ela passa a ser normal, e amanhã vai um avanço maior. Vai ser uma carícia maior. Um beijo exagerado hoje passa a ser normal amanhã. E o que passa a ser normal, então, é essa busca de querer mais, de querer mais. E, infelizmente, isso tem acontecido no casamento de crentes. Pecado. Isso não é normal. Se acharmos que isso é normal, da próxima vez que se encontrarem, o comportamento inadequado vai aumentar. Da próxima vez, vai ter outros avanços. Por isso, pratique um namoro santo. Procure um relacionamento que Deus se agrada desde o começo, pois nada que começa errado vai dar certo lá na frente. Eu não posso pedir as bênçãos de Deus para um namoro que está contra o que Deus diz. Como Deus vai abençoar o meu namoro, como Deus vai abençoar o meu casamento, quando eu estou fazendo exatamente aquilo que Ele condena. 30 e tantos anos de pastores que eu tenho, eu posso lhes dizer que muitos casais que chegam para mim com os casais, com o casamento acabado, com o casamento destruído, com o relacionamento praticamente a zero, eu pergunto para eles: me diz uma coisa, como foi a questão do seu namoro? Vocês tiveram alguma intimidade? Vocês passaram do limite? E eu posso dizer para vocês que 80% a 90% são pessoas que avançaram sinal ou que pecaram no seu relacionamento de namoro na área de sensualidade. E tem os casamentos futuros destruídos. Deus não abençoa uma coisa que começa errado. Então, pratique santidade no seu namoro. Eu quero praticamente terminar aqui, mas queria dar só mais alguns conselhos práticos. Antes de namorar, tá certo? Sejam amigos. Continue essa amizade no namoro, no noivado.
e estender, então, com certeza você vai poder estender essa amizade dentro do seu casamento. Busque a orientação de Deus antes e durante o namoro. Se vocês não têm vergonha de beijar um ao outro, não tenha vergonha de orar juntos. Então, chegou na casa da moça, está junto com ela, primeira coisa que faça: Senhor, estamos aqui, queremos namorar, queremos convidar o Senhor para estar conosco. Que o Senhor seja honrado nesse namoro. Se vocês não têm vergonha de se beijar, por que ter vergonha de orar? E eu vou dizer que isso vai ajudar muito na santidade de vocês. Estabeleçam alvos conjuntos. Faça do namoro o primeiro passo para um casamento. Como eu disse, nem todo namoro vai terminar em casamento, mas essa é a ideia, esse é o propósito. Não se isole. Muita gente, após o namoro desfeito, descobre que não tem mais amigos. Eles foram sumindo aos poucos, enquanto o namoro era muito, porque na época do namoro eles eram muito autocentralizados, eram muito juntos. E aí separa-se até dos amigos e tudo. Não faça isso, não se isolem. Não se isolem dos amigos, nem se isolem na ideia de estarem sozinhos quando estiverem os dois para namorar. Não dê lugar ao diabo, não fiquem sozinhos em casa, não namorem no escuro, não faça aquilo que virá despertar desejos mais íntimos ou sensuais. Está na hora de fechar as portas. Aproveite o tempo para conversar, para abrir seus corações. Mas se vocês não são muito sobre isso, procure alguém que possa ajudar. Procure conversar com o seu pastor ou com alguém de confiança para aconselhar, para orientar. E faça do seu namoro um motivo de que Deus seja glorificado. Que Deus os abençoe.